igreja, boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor com você, com toda a sua casa. Passando mais uma vez para deixar um alimento espiritual das Sagradas Escrituras, do nosso Deus, da palavra do Senhor, para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso deleite espiritual. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus ensinou 3 disciplinas práticas espirituais para os seus discípulos da época e para todos os discípulos de todas as épocas. Esses ensinos, essas práticas, essas disciplinas espirituais deveriam ser seguidas, obedecidas por todos, inclusive nós, nos nossos dias. Que disciplinas, que práticas eram essas que o Senhor ensinou e que ainda hoje é válida para todos nós, seus seguidores e discípulos? Primeiro é quando Jesus diz no versículo 2 desse capítulo: quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, primeira disciplina, dar esmolas. Depois vem a segunda disciplina espiritual, no versículo 5 desse mesmo capítulo. Quando vocês orarem, oração, segunda disciplina cristã que Jesus ensinou. E a terceira disciplina desse capítulo está no versículo 16, capítulo 6 de Mateus. Quando vocês jejuarem. Ou seja, os 3 quandos. Quando der esmola, quando orar e quando jejuar. Muito bem, eu quero passar aqui agora para falar dessa última disciplina que Jesus falou. Quando vocês jejuarem. Ou seja, o jejum bíblico é o que eu quero trazer para a nossa edificação nesses dias atuais. Considerando o que a Bíblia ensina sobre o jejum, os dias atuais de calamidade e o pouco que se fala e se pratica nas igrejas evangélicas brasileiras, principalmente nas reformadas, julgo como muito pertinente e até necessário, extremamente necessário, voltarmos nosso olhar às Sagradas Escrituras a fim de trazer à presente espiritualidade cristã o ensino e a prática do jejum bíblico, dessa terceira disciplina espiritual, prática espiritual que Jesus determinou ali no capítulo 6, no verso 16. E nosso olhar deve se prender ao ensino e à prática. O que as Escrituras nos falam, nos ensina sobre isto? E o que a palavra do Senhor espera de nós depois de aprendermos o que fazermos com essa disciplina, a prática do jejum na vida espiritual. Para nós, cristãos, discípulos do Senhor, desta geração, destes dias, deste momento de calamidade, destes dias maus. Vamos ver? Nesse contexto que acabo de lhes falar, estaremos compartilhando alguns vídeos com os irmãos e irmãs sobre o jejum na Bíblia, percorrendo o seguinte roteiro: o jejum no Antigo Testamento, o jejum no Novo Testamento, em que consiste o jejum bíblico,
Em que situações ocorreram o jejum no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Pessoas que podem ser dispensadas do jejum bíblico, e o jejum pode se dar coletivamente, além de individualmente. Esses aspectos estaremos vendo daqui para frente. A cada apresentação, vídeo nosso, abordaremos uma situação em que ocorreu o jejum no Antigo Testamento e no Novo Testamento, aplicando tal situação aos dias atuais. Somado a este item, em cada vídeo, abordaremos um aspecto dessa disciplina e prática cristã, o jejum bíblico, o qual não se deve ignorar na sua prática nos dias de hoje. Então, até o próximo vídeo, quando já iniciaremos com uma situação e com um aspecto geral do jejum. Graça e paz. Um abraço. Olá, a Bíblia e o jejum, parte 2, neste vídeo. Quero, como falei, uma situação de um jejum na Bíblia e um aspecto geral que deve ser entendido. Eu quero começar no jejum no Antigo Testamento, né? A primeira vez que o jejum aparece nas Sagradas Escrituras, obviamente no Antigo Testamento, é em Levítico, capítulo 16, versos de 29 a 31. Diz assim a santa palavra do Senhor: a seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho. Guarde isso, pois nesse dia será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim, o povo ficará puro na presença de Deus, o Senhor. Este é um dia especial e será para sempre um dia em que ninguém comerá nada e nem trabalhará. Palavra do Senhor, Levítico, capítulo 16, de 29 a 31, para você conferir depois. Ora, assim, com este texto, primeiro nas Sagradas Escrituras sobre o jejum, em Levítico, a lei de Deus transmitida por Moisés ao povo judeu, o jejum foi estabelecido como uma ordenança ao povo de Deus. E se você observar este texto, os aspectos que estão envolvidos nele, você notará os seguintes aspectos. Primeiro, o jejum aqui era coletivo, não era individual. Era um jejum a ser praticado por todo o povo de Deus no mesmo dia e na mesma hora. Inclusive, os estrangeiros que moravam no meio do povo de Deus também deveriam participar desse jejum. Era um jejum coletivo e programado para ocorrer anualmente, com todos no mesmo dia e na mesma hora. Guarde isso. Segundo, o texto mostra que esse jejum era para fins de perdão de pecados, purificação, confissão de pecados e perdão de pecados. Guarde isso. Tema importante, né? Porque nos dias de hoje, queridos, o que está acontecendo, né, é a pecaminosidade da humanidade que está trazendo juízo
parcial de Deus, né? E não é pecado só do ímpio, é pecado também que deve ser confessado e buscar-se o perdão de Deus também de sua igreja, com seus pecados atuais, e o homem principalmente, né? Então, eis um motivo muito importante que a palavra do Senhor recomenda que a sua igreja, né, faça jejum, né, para a confissão de pecados, para perdão de pecados, principalmente nesses nossos dias. Diz o texto também que era um dia especial e especialmente estabelecido para o jejum. Diz ainda nesse texto que nesse dia ninguém deveria trabalhar. Ninguém deveria trabalhar. Faria o jejum e não se trabalharia. Porque, segundo as Escrituras, não existe isso de fazer jejum e se ocupar com outra coisa, com o trabalho e etc. Ninguém deveria trabalhar, diz o texto. Então, este é a primeira situação em que as Sagradas Escrituras nos apresenta como aconteceu e como deve acontecer o jejum bíblico para o povo de Deus, por motivo de confissão de pecado, com intenção de purificação, santificação, confissão de pecado. Muito importante para os nossos dias, porque o que está acontecendo nesses dias maus de calamidade, de coronavírus, tem tudo a ver com o nível de pecaminosidade da raça humana, da nossa geração. Que Deus nos abençoe e que possamos compreender essa primeira lição sobre o jejum bíblico. Amém? Até o próximo vídeo. Olá, povo de Deus. Retornando ao terceiro vídeo, continuando no nosso tema, a Bíblia e o jejum, parte 3. Continuamos nossa jornada, caminhada pelo Antigo Testamento. Como disse anteriormente, sempre estaremos vendo a cada vídeo, a cada capítulo, cada parte, uma situação em que ocorreu o jejum ali no Antigo Testamento, na narrativa, e em seguida um ensino geral sobre o jejum que a palavra de Deus nos traz. E um detalhe importante, daqui para frente, a maioria das narrativas do Antigo Testamento que discorre sobre o jejum no meio do povo de Deus tem como pano de fundo uma das situações a seguir: calamidades, dias maus, sofrimentos, angústias, tribulações, perigos de morte e mortes. Esse pequeno detalhe mostra quão pertinente é o jejum bíblico, esta prática cristã, essa disciplina cristã que Jesus nos ensinou e prescreveu aos seus discípulos lá em Mateus 6, como nós vimos. É para os dias atuais, não é? É muito para os dias atuais, em que o povo de Deus, eu e você, atravessamos com esse mesmo pano de fundo. Vamos à próxima narrativa. Está lá no livro de Juízes, capítulo 20, verso 26. Juízes 20, 26. Diz assim: Então todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus, o Senhor, e não comeram nada até a tarde, ou seja, jejuaram até a tarde na presença de Deus, orando, e apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifício de paz. Qual foi o contexto deste jejum e choro e oração na presença de Deus? O povo que estava jejuando, buscando ao Senhor, era
as 11 tribos de Israel que estavam em guerra com a tribo de Benjamim. Uma concubina foi morta em Gibeá de Benjamim de uma forma trágica, e todo Israel veio fazer justiça. E já haviam ocorrido 2 batalhas e milhares de Israel já haviam morrido contra Benjamim. É nesse contexto que eles jejuam ao Senhor, clamam ao Senhor para que aquelas mortes fossem cessadas, encerradas, porque já eram milhares de israelitas sendo mortos. E eles buscam ao Senhor em oração, e agora, desta vez, eles jejuam à tarde, o dia, na presença do Senhor. E após fazerem isto, diz o texto, você poderá conferir depois, que o Senhor fez parar as mortes de Israel, que já eram milhares de cadáveres. E após aquele jejum e oração, a situação se inverteu. As mortes pararam e quem passou a morrer foi o exército de Benjamim. E que lição nós podemos tirar dessa narrativa agora? Que aplicação para os nossos dias? Nós também estamos vivendo um contexto de milhares de brasileiros sendo mortos. A cada dia, milhares de brasileiros são mortos, incluindo o povo de Deus. Também estão sendo mortos pela Covid-19. Não seria hora de jejum pelo povo de Deus, suplicando ao Senhor para com as mortes que ocorrem e estão sendo projetadas para as próximas semanas? É hora de oração, é hora de jejum para Deus, assim como fez com Israel naquele dia, cessar, diminuir, estancar as mortes que estão ocorrendo de milhares de brasileiros e povo de Deus. Essa é a aplicação dessa narrativa, dessa situação, né? Agora, como falei, qual o ensino geral nessa parte 3 que eu deixo para nós sobre o jejum, a Bíblia e o jejum? Presta atenção. Segundo a Bíblia, não pode ocorrer jejum sem oração. Entretanto, pode ocorrer oração sem jejum. Guarde isto e verá que daqui por diante sempre será assim. Foi assim nos capítulos anteriores, confissão de pecado e jejum com oração. Foi assim também na parte 2, que nós falamos sobre confissão. E foi assim agora nessa, eles jejuaram e oraram ao Senhor. E será assim daqui para frente. Ou seja, repetindo, não pode ocorrer jejum sem oração. Entretanto, pode ocorrer oração sem jejum. Esse é o ensino geral nessa parte 3 para você sobre a Bíblia e o jejum. Deus abençoe você e sua casa, e na próxima semana retornaremos com a continuação desse tema tão importante para a espiritualidade cristã e para os nossos dias maus em que estamos atravessando. Até lá. Deus o abençoe. Um forte abraço.